Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tá falando de quê? Animação, né, gente? O que tem acontecido ultimamente é o seguinte. Tem acontecido uma parada. Que muita gente tá recebendo solicitação de orçamento pra animação. De verdade, essa galera tá pedindo pra fazer orçamento e não faz ideia de quanto cobrar. E eu vou colocar aqui nessa live de hoje, tentar, né, explicar aqui os pontos que você deve levar em consideração na hora de passar um orçamento de animação, tá? E também qual o valor de mercado dos filmes e animações, beleza, gente? É que se você já entendeu que um render realista, que um render brabo faz toda a diferença na hora de cobrar por um render, você também deve entender que a qualidade da animação faz toda a diferença na hora de cobrar por um filme de animação. Eu cobro o mesmo preço para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para Bahia, para o Piauí, para Goiânia, para Brasília, para o Ceará. Quase todos os estados eu já atendi. E eu cobro a mesma coisa. Então, o que há diferença é no nicho que você atua e no tamanho da cidade. Isso é claro. Cidades tipo de 10, 20 mil habitantes, não importa qual lugar do país, não vão te pagar mais que alguma determinada valor. Se você for para cidades de 300 mil habitantes, é bem diferente. Não importa, praticamente não importa qual região do país. Se a cidade tiver mais de 300 mil habitantes, você vai poder cobrar. Se a cidade tiver mais de 1 milhão de habitantes, não importa. O mercado é grande o suficiente para poder pagar isso, entendeu? Se uma cidade tem mais. Só que depende do nicho que você atua. Como eu digo, no nicho, eu tô falando do nicho de lançamentos imobiliários, tá, gente? Dito isso, vamos lá, ó. Porque animações para apresentação de projeto tendem a não ser tão valorizadas quanto animações para venda de imóveis, tá? Isso sim pode te pagar muito bem. Ou seja, o nicho é importantíssimo para definir se você ganha pouco ou se você ganha muito. Duas coisas já estão definidas aqui. Se você tem qualidade, você ganha pouco. Errou! Se você tem pouca qualidade, você ganha pouco. Se você tem muita qualidade, você ganha mais. Se você usa animação para apresentar projeto, você ganha menos. Se você faz animações de altíssima qualidade para um nicho certo, você ganha muito. Tá? Eu atuo nisso, gente, há 20 anos, eu sei exatamente do que eu tô falando. Eu vou falar aqui especificamente sobre o nicho, como eu quero te falar hoje, de qualidade que dá dinheiro. Animações extremamente realistas que nós criamos aqui com o 3D Max e Corona. No nicho de lançamentos imobiliários. É sobre isso que eu vou falar. Por que é sobre isso que eu vou falar? Porque é isso que dá dinheiro. Eu já faço animações, gente, para lançamento imobiliário já faz algum tempo, tá? E eu acho que a primeira animação que eu entreguei, assim, feita por mim, sozinho, foi em 2008 ou 2009, tá? E de lá pra cá, a demanda só aumentou, gente. Hoje mesmo tá explodindo, tá? E eu queria primeiro falar aqui pra vocês as etapas que um filme precisa, tá? Porque você só fazer a animação, talvez você também não consegue cobrar tão bem assim. Mas se você entrega um filme, e o que tem um filme, gente? Tem a parte da animação, mas tem trilha sonora, tem uma cena de banco. Tudo isso é fácil, tá? Trilha é só comprar uma trilha num banco de trilha. Cenas é só comprar num banco de cenas, tá? Edição e extras, né? Tipo como drone, locução, lettering quando precisa, tá? E daí o que acontece? Eu vou falar também um pouquinho do tempo de filme, tá? Cada vez mais o filme tem que ser curto e objetivo. Pensa aqui comigo, quando você recebe um vídeo no WhatsApp de 7 minutos, você assiste? Não, ninguém assiste. Nem a pau. Então o seu filme hoje que você vai entregar pro seu cliente, ele não pode passar de 2 minutos. É 1 minuto, 1 minuto e meio, às vezes 45 segundos, tá? Porque a gente tá vivendo um momento de ansiedade extrema e é muito difícil você parar pra ver um vídeo. Por exemplo, a gente consegue ficar aqui 40 minutos e tal, porque o assunto interessa a vocês e porque é mais, sei lá, por algum motivo. Mas eu tô falando, receber no WhatsApp, tu parar pra ver, é mais difícil, sabe? É mais difícil. Então assim, ó, você precisa fazer uma animação, tá? Curta. 1 minuto, 1 minuto e meio. Curto e objetivo. Dito isso,
O que acontecia, gente? Antes eu cobrava por segundo de animação, tá? Por segundo de animação. Eu acho que o primeiro vídeo que eu fiz lá em 2008, 2009, eu cobrava R$300 por segundo de animação, tá? Lá em 2008, 2009, já faz um tempo, já faz 12, 13 anos eu cobrava, naquela época eu cobrava uns R$300 por segundo de animação, tá? Hoje a gente já tá cobrando acho que uns 500 ou R$600 o segundo de animação. Um segundo são 24 frames, né, gente? E o que acontece? Dava um trampo do caralho, porque o cara pegava e dizia assim, eu quero 3 segundos de animação, eu quero 10 segundos de animação pra encaixar num filme. E daí, gente, isso não funcionava, porque dava muito trabalho pra fazer uma cena e renderizar pouca coisa. Hoje a gente vende pacote, então é o seguinte, ó, a gente vende no mínimo, de novo, gente, no mínimo 30 segundos de animação é o que a gente vende hoje. E daí a gente vende 30, 45 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, quando é um empreendimento muito grande, tá? Então, é basicamente isso. Então, geralmente, o que a gente consegue fazer de filme aqui é um filme mais ou menos de 1 minuto e meio. Desses 1 minuto e meio, 45 segundos são de animação. Porque o resto é a logo do cara, é o mapa, é um lettering, é uma assinatura. Então, geralmente, o nosso filme tem 1 minuto e 20, 1 minuto e meio. E ali dentro tem 45 segundos de animação. E um filme como esse, geralmente a gente cobra mais ou menos uns R$30 mil, tá? Por um filme de 45 segundos de animação e 1 minuto e meio. Por incrível que pareça, a gente vende pra caralho, tá? Por quê? Porque a gente quer entregar o melhor. Eu sei que tem muita gente aqui que tá dizendo o seguinte, eu li ali, ó. É inviável fazer no Corona, eu faço no Lumion, ou faço sei lá onde, não importa, gente. O que importa aqui, o que eu quero falar é o seguinte, quanto que você cobra numa animação feita nesses outros softwares que não com a qualidade que precisa? Qual nicho que atua? O que importa é qual nicho você consegue entrar e cobrar bem. De verdade, não me interessa se eu tenho que pagar R$2 mil pra renderizar na Rebus Farm uma animação, porque eu tô cobrando 30, entendeu? Então é o seguinte, ó, porque tem qualidade. Demora pra renderizar no Corona? Óbvio, demora muito mais do que renderizar em outros softwares que não tem Ray Tracing. Acontece que você pode cobrar muito mais. Mas eu só tenho um computador. Eu vou falar uma coisa, o meu curta-metragem, The Last Flight, eu fiz inteiro em um computador, porque depois eu usei a Rebus Farm para renderizar. Então, num computador você consegue fazer animação e depois você usa uma Render Farm para poder renderizar. Mas vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, o negócio é você vender pacotes de 30 segundos, 45, enfim, tá? E os valores que estão aplicados aqui, só para você ter uma ideia, gente, a gente tá aí no mês 10, a gente já vendeu esse ano 27 filmes. 27 filmes. 27 filmes. E eu quero falar uma coisa pra vocês. O filme mais caro que eu já trabalhei custou R$300 mil. Obviamente não foi só a parte de animação, mas toda a parte de edição, captação, a trilha. Imagina, 300 pau os caras gastaram. Mas o empreendimento, gente, era de 1,3 bilhões de reais de VGV. Então eles podiam fazer um filme de 300 mil. Nesse empreendimento que eu tô falando, os apartamentos eram 7 milhões. Ander, qual a diferença entre filme e animação? A gente chama de animação a parte em 3D do filme. Mas quando você entrega a gente chama de filme, mas porra, daí tem tem trilha, tem o drone junto, onde tá encaixado a torre, tem várias coisas que compõem um filme, a gente chama de filme, né? E a animação é só a parte do 3D, entendeu? Ander, o que é Render Farm? Muito boa pergunta. Render Farm é uma fazenda de render. Sabe o que é uma fazenda de render? É o seguinte, é um lugar onde os caras têm centenas, às vezes milhares de computadores, onde você manda o seu arquivo dividir no processamento desses computadores todos. É bem fácil de usar, é totalmente acessível e você faz isso de maneira automática, direto do seu 3D Studio Max. Não precisa compactar, mandar nada. Eles criaram plugins que você instala no seu 3D Studio Max, só clica lá, ó, render, e ao invés de clicar em renderizar, você clica renderizar na Render Farm, e ele manda renderizar nos milhares de computadores. Render Farm é uma fazenda de render, é isso mesmo. Ó, que legal, estão perguntando aqui como é que funciona o lance de aprovação e tal, né? Geralmente a gente faz o seguinte, para não renderizar tudo e depois mudou as coisas, né? A gente cria prévias, dá para criar prévias do screen mesmo, tá? Você cria um preview em vídeo, e esse vídeo você usa para editar, já usa com a música, onde bate, onde corta,
faz tudo com o preview. E se quiser, a gente renderiza um frame de cada cena, mais ou menos, pra pessoa saber como é que vai ficar a luz, como é que vai ficar bonito, a cor e tal. E daí a gente apresenta isso pro cliente. E daí ele aprova ou pede modificação. Se pedir modificação, a gente só edita a prévia e manda de novo, até ele aprovar. Aprovou, é só dar ali render e fechar o filme. É assim que funciona. Gente, eu vou me despedindo. Tamo junto. Dá-lhe render.